irmão Tiago já está com a oportunidade para estar contando o testemunho. Glória a Deus. O nosso Deus. Eu vou procurar ser bem breve para não tomar muito tempo, porque eu sei que ainda tem muito para ser feito, então eu vou adiantar, irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele a sua infinita misericórdia, Ele consegue nos alcançar, embora nós sejamos falhos, sermos imperfeitos, e muitas das vezes sermos fracos. O Senhor ainda, Ele tem misericórdia por nós. O Senhor ainda permite que nós chegamos até Ele e não somos consumidos. Ele permite que nós se ajoelhamos, Ele permite que nós falamos, Ele permite que nós nos confessamos, e a partir do momento de confissão, o nosso coração se alegra, porque a presença dEle vai reinar em nosso coração, porque o Senhor, Ele é simples, Ele é humilde, Ele opera no coração sincero. Devido às situações que eu passei, meus irmãos, eu quero falar para vocês, irmãos, não importa para quem você estenda a tua mão para ajudar. Nunca estenda a tua mão para ajudar alguém com interesse desta pessoa. Ou até mesmo você, como um cristão, estender as tuas mãos para alguém para fazer uma barganha com o Senhor. Porque o Senhor não quer barganhar nada com ninguém. Tudo que é dele nós temos que devolver para Ele. Mas a partir do momento que você tira o seu coração das coisas materiais, e a partir do momento que você está no meio de uma provação, e você tem estendido as tuas mãos, não para barganhar com o Senhor, porque o Senhor não quer que nós barganhamos com Ele, o Senhor não quer que nós chegamos aqui e nos derramamos só para comover o coração do Senhor, não, Ele quer que nós choramos de todo o nosso coração, não para comover Ele, mas sim de coração, de corpo e alma. Nós temos que se entregar ao Senhor, porque a partir do momento que nós reconhecemos estas coisas, nós estamos dispostos a aceitar o que o Senhor tem prometido para nós. Independente do que vai acontecer lá na frente, nós temos que estar aptos a aceitar, porque depende da situação que nós tivemos, nós não queremos aceitar, nós já pensamos primeiramente em desistir, em voltar para trás ou abandonar. Não, nós temos que seguir com a nossa cruz, porque nós não sabemos o que nos encontrará lá na frente, porque vai chegar lá na frente, nós precisamos usar a nossa cruz para poder passar pelo obstáculo, e se nós largarmos ela para trás, como que nós vamos passar pelo obstáculo? Sendo que nós deixamos Jesus para trás. Jesus tem que sempre estar à nossa frente, ou até mesmo ao nosso lado. Nunca nós podemos colocar Jesus para andar atrás da gente, sempre Jesus na frente, porque com Jesus na frente, nós somos mais que vencedores. Meus irmãos, assim como vocês sabem, minha esposa, no dia 22, ela saiu de casa pela manhã para dar à luz, e eu, bem calmo, tranquilo, eu tentei manter o equilíbrio, porque durante esses 9 meses, meu maior desejo era ver a cara do meu filho, ver como era a face dele, como seria meu filho, o que Deus tinha me preparado. Então eu passei durante esses 9 meses com aquela ansiedade de ver o rostinho dele, de ver a carinha dele, e Deus nos proporcionou essa oportunidade. E assim minha esposa saiu de casa para dar à luz, bem tranquilo, chegou até o hospital, chegou ali, já não dava tempo mais nem de subir, eu falei, vamos colocar na cadeira de roda e vamos subir para cima, e chegou lá, deu tudo certo, meus irmãos, perfeito. Ela deu à luz, ela sofreu um pouco. As mulheres aqui sabem como é a dor do parto, muitas sabem como é doloroso para a mulher é guerreira, mulher é um vaso de honra mesmo, só de passar por isso. Muitas das vezes você não precisa gerar um filho, mas só a dor que você tem ali, e o sentimento que você tem, já é grandioso. E aí, meus irmãos, passando por esse momento, eu pude ver meu filho nascer, pude ver ele romper este mundo com todo o vigor, com toda a força, e ele veio a este mundo. Quando ele saiu, logamente eu já apresentei ele ao Senhor, falei, Senhor, eis aí o teu filho, Senhor, este é quem nós oramos todos os dias, esse é quem o Senhor nos prometeu. E ali eu me emocionei, minha esposa passou ali para fazer o tratamento todo, e eu fiquei ali com meu filho, eles me passaram, eu fiquei com ele todo o tempo ali, e assim decorrendo algumas horas depois do parto, ele começou a vomitar,
E aí começou a passar todo um processo, a minha esposa já começou a ficar um pouco apavorada, e eu tentando acalmar ela, tentando manter o equilíbrio, falando para ela que é normal, é assim mesmo, é normal, é assim mesmo, vai dar tudo certo. Infelizmente, meus irmãos, nós começamos a enfrentar um cenário diferenciado, um cenário que eu não estava entendendo até o momento, que aquele cenário já não dependia mais de nós. Ali nós teríamos que passar por um processo. Infelizmente ali chegou no domingo, se eu não me engano, que nós ia ter a alta, que era 3 dias, nós ia ter a alta na segunda-feira, eles já tiraram o nosso filho da gente. A minha esposa já entrou em pânico, e nesse tempo, antes deles tirarem, meus irmãos, eles fizeram 2 lavagens no meu filho. Fizeram a primeira lavagem, enfiaram uma mangueirinha lá no estômago dele, limparam, e eu presenciei tudo aquilo ali, meus irmãos. Confesso para os irmãos que foi muito difícil para mim. Furaram meu filho na minha frente por várias vezes, 2 enfermeiras com maior dificuldade, minha esposa nem teve coragem de acompanhar, e eu naquela aflição, mas todo o tempo, meus irmãos, orando ao Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade. Muitas vezes da minha boca não estava saindo, mas da minha mente e o meu coração estava voltado para aquilo que eu queria que o Senhor fizesse. Embora eu tivesse me frustrado, mas a certeza que eu tinha era da vitória. Embora se eu tivesse hoje aqui contando um outro testemunho, eu tinha certeza da minha vitória e da minha família. E aí meu filho passou ali para aquela sala, na incubadorinha, e minha esposa não queria ir, ela criou força, ela foi, chegou até lá, com muita dificuldade. Infelizmente meu filho, eles não tiveram condições de tratar meu filho, já tinha furado ele por várias vezes, tinham perdido o acesso dele ali no hospital de São Sebastião, e ali, infelizmente os médicos não tiveram condições e transferiram ele para São José dos Campos. E quando chegou ali em São José dos Campos, foi direto para a UTI. Mas Deus, irmãos, por isso que eu falo que é grandioso servir ao Senhor. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa fora, às vezes nós colocamos as coisas fora, nós temos, infelizmente nós homens, nós temos esta capacidade de colocar as coisas fora do lugar, mas quando nós estamos na direção de Deus, Deus nos dá a direção e nós colocamos tudo no devido lugar, porque nós temos um caminho reto a trilhar, nós temos uma caminhada linda que nós servimos a Jesus, essa caminhada em qual nós caminhamos, e ali o Senhor colocou tudo no devido lugar. Nós ficamos ali em Jacareí por 7 dias, se eu não me engano, e ali foi difícil, meus irmãos, que nós já passamos ali uns momentos difíceis naquele local. Então, durante esses dias, minha esposa me acompanhou até a casa, e alguns dias ela não acompanhou, que lá eu tive que arrumar um quarto para poder ficar, e ela ficava no hospital e eu tinha que ir embora para o quarto, mas eu ia embora para o quarto destroçado, meus irmãos. Eu não chorava na frente dela, mas a hora que eu colocava meus pés para fora do hospital, eu me derramava. Eu falei: Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo, Senhor. O Senhor me prometeu, o Senhor prometeu para mim e para minha esposa. Senhor, entra, Senhor, nessa situação, Senhor. Entra nessa situação. Eu estou tentando de todo o meu coração ser forte, não mostrar a minha fraqueza, para que minha esposa não venha se decair, porque eu estava vendo o tamanho que era o desespero dela. E eu chegava naquele quarto, às vezes eu nem dormia poucos minutos e já acordava, com aquela aflição dentro do meu peito. E aí foi passando os dias, e nós ali, vai dar certo, e ela se relutando, e eu falei: vai dar certo, Deus está conosco. E vinha uma enfermeira, falava uma coisa, vinha a outra, falava outra coisa, vinha um médico, falava uma coisa, vinha outro médico, falava outra coisa, e nós estávamos já meio que perdidos, sem saber o que estava acontecendo. A princípio, meus irmãos, meu filho foi lá para Jacareí, para passar por um cirurgião. E quando eles falam passar por um cirurgião, a gente logo já entendemos que é caso de cirurgia. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei até a ler a guia que o médico daqui mandou, o médico de Jacareí. Eu cheguei até a ler a guia de cabeça para baixo, meus irmãos. Você imagina você conseguir ler uma letra daquela de cabeça para baixo. E eu li aquela guia. Aquela guia estava dizendo ali que era caso de cirurgião, e eu entendi que era caso de cirurgia. Então eles tinham que abrir meu filho para ver o que estava acontecendo com ele. Então aquele foi o maior desespero, só que eu não podia contar para minha esposa. Eu tinha que manter o equilíbrio
para manter ela equilibrada. Que eu imaginei, falei, Senhor, imagina eu ter que estar aqui para cuidar do meu filho, e ele, além de ter cuidado da minha esposa também, como que eu vou fazer aqui nesse local, nesse lugar? Mas Deus proveu tudo, meus irmãos. Deus colocou tudo no seu lugar certo. Deus colocou tudo na hora certa. Eles mandaram nós ir para casa. Nós fomos lá no quarto, voltamos pela manhã, cheguei lá, meu filho estava desfalecido, meus irmãos. Ali bateu o desespero, meus irmãos. Ali a aflição veio, meus irmãos. Ali a aflição chegou até meu coração. A hora que minha esposa pegou o bracinho dele, que ele fez assim com o bracinho, sem movimento nenhum, ali bateu o desespero, meus irmãos. Mas Jesus foi tão bom que a médica chegou na hora e falou, vamos entrar com o leite materno. Não foi essas palavras, ela usou outras palavras. Vamos entrar com o leite. E com muito sacrifício, com muita dificuldade, nós fomos indo com paciência e fé no Senhor. Ali conseguimos dar um pouquinho de leite para ele, e Deus começou a mudar o quadro da história, meus irmãos. Ali ele começou a diminuir o vômito, mas ele já estava alguns dias no soro, estava muito debilitado, mas Deus tinha prometido algo para nós. Deus assim fez algo grandioso, porque eu olhava, meus irmãos, ali na lateral, na UTI, quantas famílias, quantas crianças um palmo de tamanho, com os órgãos tudo pro lado de fora, meus irmãos. Aquilo é triste. E na mesma hora que eu estava ali, que eu orava pelo meu filho, eu orava pelas crianças, eu olhava para aquelas famílias, porque aquelas famílias tinham meia hora só para ficar com os teus filhos. A mamãe amamentava, ou tirava o leitinho e já ia embora. E Deus proveu que eu e minha esposa pudemos ficar ali dentro da UTI. E ali Deus nos deu esse aprendizado, para que nós possamos se afirmar, para que nós possamos se achegar mais a Deus, para que nós viéssemos contar aqui para a igreja, para que os irmãos venham também se glorificar e saber a dificuldade que nós passamos, porque ali para nós, irmãos, e para quem assim não tem Deus, já era um momento de perca, já tinha largado. O médico chegou e falou, pode ir embora para sua casa. Falou para mim, irmão Luan, pode ir embora, você e sua esposa, pode ir lá para sua cidade, amanhã vocês voltam. Mas nós fomos perseverantes, nós ficamos, porque eu tive que vir embora para resolver algumas coisas, minha esposa ficou, mas eu voltei. Mas quando Deus determina algo para você, meus irmãos, você tem que ser perseverante para conseguir a sua vitória. Às vezes a vitória está na tua mão, mas se nós não for perseverante, a vitória escapa, porque ela está aqui, ó. Por algum momento você abriu a mão, ela foi embora. Nós fomos perseverantes, que eu não sei se nós tivéssemos vindo embora, se ali eles tinham feito algo diferente, mas ali o quadro foi mudando, foi melhorando, o meu filho foi melhorando, pela honra e a glória do Senhor, e Deus fez um milagre na vida dele. O Benjamin, quando ele tiver a oportunidade dele, ele vai ter a oportunidade de contar o testemunho, que ele chegou ali com a suspeita de uma cirurgia para ver o que ele tinha, que os médicos não conseguiram. Irmão, só para os irmãos entenderem, o meu filho veio daquele hospital sem um diagnóstico, sem saber realmente o que era, o que foi, o que provocou. Tem cheio de ideias, a gente cria um mundo, a gente quer ser médico, muitas vezes a gente quer ser mais até que o médico, a gente quer falar o que o médico falou, ou até querer falar mais bonito, a gente quer arrumar uma solução, não, era isso, era aquilo. Não, Deus permitiu que a gente passasse por aquilo. Eu costumo dizer, aquilo era a hora que o meu filho tinha que passar por aquele momento, que a minha esposa tinha que passar por aquele momento, que eu tinha que passar por aquele momento, e além do mais a igreja, os obreiros, o pastor, a prova do amor da igreja com a gente, não dizendo que nós somos melhores, nós somos mais queridos aqui dentro da igreja, porque teve pessoas aqui da igreja que passei 40 dias sem vir para o culto, nem a paz me deu quando eu cheguei na igreja. Mas essas pessoas tratam com Deus, não é comigo. Essas pessoas tratam com Deus, mas outras não. Outras me acolheu, outras mandaram mensagem para minha esposa, outras mandaram mensagem para mim, outras pessoas acolheu a gente. Por isso, meus irmãos, nós temos que fazer a prova do amor, porque nós estamos aqui pelo amor, o amor de alguém que foi lá na cruz e morreu por nós, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E é esse o testemunho que eu tenho para contar para a igreja, que Deus fez um milagre na vida do meu filho, e graças a Deus, ele saiu lá do hospital com 3,90 kg, se eu não me engano, e está com 4,150 kg. Então, graças a Deus, ele teve uma recuperação boa, recuperação daquilo que não tinha, né, meus irmãos? Porque Deus fez o milagre desde o princípio.
E graças a Deus hoje o Benjamin está aí, já vigoroso, forte, chorando bem, graças a Deus. Que homem é chorão, né, meus irmãos? Os irmãos têm homem é chorão, o homem quer ser um pouco durão, mas o homem é chorão, porque o Benjamin já chorou 10 vezes mais que a Lana. A Lana não chorou não, o Benjamin está chorando bem, viu, meus irmãos? Aí graças a Deus, irmãos, eu agradeço de todo o meu coração, irmãos. Então, o dia que qualquer um dos irmãos estiver passando por qualquer luta, qualquer dificuldade, irmãos, eu e minha família e as pessoas que estão ao meu lado, que eu sei que tem muitas pessoas que estão ao meu lado, muitas pessoas acreditam em mim, acreditam na minha fidelidade com Deus, acreditam no homem de Deus que eu sou, que eu não preciso provar nada para ninguém, eu tenho que provar para Deus. Para Deus sim, eu tenho que provar todos os dias, todo momento, todo instante, todo segundo eu tenho que provar para Deus quem eu sou e o que eu estou fazendo por Ele. Então os irmãos podem contar comigo em oração. Vocês podem ter certeza, igreja, que todos vocês estão em minhas orações. Todas as vezes que eu oro, pode ser que eu não coloque nome por nome, que pode ser que eu esqueça, mas pode ter certeza que eu oro pela igreja. E o dia que os irmãos estiver passando por qualquer dificuldade, precisar de oração, pode contar comigo para orar por vocês, irmãos, porque eu sei o poder que tem a oração, eu sei o poder que Deus tem em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de estar chamando minha esposa aqui para cantar um hino para a honra e a glória do Senhor, porque ela foi guerreira, viu? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Sou carente das orações, irmãos, quando for orar, nunca esqueça de orar por mim e pela minha família, porque tenha certeza, igreja, que vocês sempre estarão nas minhas orações. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O Benjamin já está com 475, não é 450 não, ele teve consulta hoje, eu nem avisei o pai ainda, já está com quase 4,5 kg. Bom, irmãos, o meu esposo já contou todo o testemunho, confesso que não foi fácil, né? E eu creio que muitas das vezes faltou palavras, né? Eu já passei por uma fase difícil da minha vida que assemelhou muito, né, ao que eu passei com o Benjamin, que é quando as palavras faltam. Você não tem mais palavras, né? Só suas lágrimas. E eu confesso, eu sei que Deus decifra até as nossas lágrimas, mas quando faltam as palavras, a igreja ajudou muito, né? Eu recebi a mensagem de irmãs, de irmãos, falando que estava orando, irmãs que me mandaram um áudio até chorando também, e eu consegui sentir o amor das irmãs para comigo, né? Muitas das vezes eu não conseguia responder, porque eu passava o dia inteiro na UTI, não pode mexer com o celular, e quando eu saía de lá, as poucas horas que eu ficava fora, eu focava mais em mim, em me cuidar, tomar um banho e já voltar para lá. Mas assim como Sara, né, irmãos, ela orou durante anos, né? Ela queria um motivo para se alegrar, ela queria um filho, né? E ela chorava muito. E quando Deus concedeu para ela esse milagre, esse filho, ela falou, né? Deus me deu um motivo para sorrir e todos rirão comigo. Todos verão, né? E aqui está o meu filho, né? Para a igreja se alegrar comigo. É uma bênção não só minha, é da igreja também, né? E como o meu esposo disse, quando a gente vem para o mundo, a gente já vem com a nossa cruz, né? Carregando a nossa cruz. E o Benjamin já veio carregando a cruzinha dele. Eu falei para o meu marido, esse é o testemunho dele. Nós vamos contar, mas esse é o testemunho dele. Um dia eu creio que ele vai já ser um rapazinho, um homenzinho, ele vai saber da história dele, ele vai testemunhar, né? Vamos ensinar ele a andar nos caminhos do Senhor, né? Que é isso que nós devemos fazer com nossos filhos, que são herança do Senhor, né? Eu gostaria de louvar a Deus um hino, eu não sei se eu vou conseguir cantar sozinha, eu queria a ajuda da minha irmã, para estar louvando a Deus comigo. É um louvor, irmãos, que mexeu muito comigo enquanto eu estava lá na UTI. Eu confesso que eu não podia ouvir lá dentro, mas sempre que eu saía do hospital, eu colocava um hino para edificar a minha fé, né, irmãos? Para a gente ter um pouquinho mais de